Nós vamos falar agora sobre um assunto delicado com o doutor Evandro, que está aqui conosco hoje. E eu quero que você preste muita atenção, porque nós temos, o doutor estava me dizendo, que existe uma população de pelo menos 1% no mundo inteiro que é acometido por feridas, que são, na verdade, são úlceras, mas a gente conhece por feridas mais graves. Você já pode ter visto até na televisão mesmo pessoas que têm feridas no corpo, na perna principalmente, e tem pessoas que convivem com isso durante muitos anos. E o doutor Evandro vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso, até para te orientar, porque um dos maiores problemas que ele comentava conosco no intervalo é a vergonha. Por conta da vergonha, muitas pessoas não buscam tratamento. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, uma alegria te receber. Doutor, o que é que faz com que nós tenhamos esse tipo de úlcera? A úlcera que a gente vai tratar hoje, a úlcera venosa, na verdade ela é decorrente de um problema de saúde que o paciente tem, que é a insuficiência venosa crônica. Então as veias das pernas, elas são incompetentes em bombear esse sangue no sentido contrário, no sentido da perna para o coração. Daí esse problema é sempre, quando se fala nessa úlcera, é aquelas feridas que a gente vê. A gente tem até umas imagens, vou pedir para eu já ir colocando, para o doutor ir falando em cima das imagens que a gente tem, das fotos que nós temos. Então a maioria das pessoas, essa úlcera ela não aparece do nada por conta de um machucado. Ela é justamente fruto de uma outra doença. Ela é justamente decorrente dessa doença que está mostrando na foto, que é a insuficiência venosa crônica. Então, essas veias da perna do paciente, da pessoa, ela é incompetente em bombear esse sangue no sentido contrário. Então, faz com que a veia fique muito dilatada, surjam essas varizes. Que é o que vai crescendo aqui, né, doutor? Isso. E, consequentemente, esse paciente tem uma predisposição a formar feridas nessa perna. E uma vez que a ferida se forma, a cicatrização fica dificultada porque o sangue não retorna adequadamente. Então, na verdade, né, doutor, o ideal é quando começa a surgir essas varizes mais aparentes, é buscar ajuda, buscar um tratamento médico. Principalmente melhorar o retorno venoso do paciente. Então ele precisa procurar um cirurgião vascular para prevenir que esse problema se agrave ao ponto de aparecer a ferida, que é o último estágio da doença, que é a insuficiência venosa crônica. Quer dizer, até esse ponto ainda há solução. Sim, tem como prevenir. Se bem prevenir. Que a ferida também tem solução, né, doutor? Sim. E o ponto-chave do tratamento, quando a gente falou que esses pacientes ficam longos períodos em tratamento, é porque a abordagem ela é feita de forma incorreta. Então, esses pacientes, muitas vezes, eles têm o tratamento tópico da ferida. Então, aplica-se alguma coisa na ferida, mas não corrige o problema principal, que é a falta do retorno venoso. Que é como se tivesse um machucadinho, você passa para curar o machucado, mas não a razão dele, não, né, a razão doutor? dele. Então, o ponto-chave do tratamento é justamente você aliar o tratamento tópico com a melhora do retorno venoso. E isso a gente faz hoje através de algumas bandagens que a gente aplica na perna do paciente para melhorar esse retorno venoso e a ferida cicatrizar. Doutor, esse já é um estágio mais avançado? Esse é um estágio mais avançado, onde o paciente tem uma formação de uma ferida. Geralmente a ferida é formada nessa região, posso apontar? Pode, na região do maléolo medial, nessa parte interna da perna. É o perto daquele ossinho que a gente tem. Perto do osso, é maior sítio. Ela pode acontecer em qualquer outra parte da perna, mas geralmente, principalmente quando ela surge de forma espontânea, ela surge nessa parte do maléolo medial, essa parte interna. E aqui tem no pé também, né, doutor? Tem no pé, na frente também. Sim, pode surgir em qualquer parte. Geralmente nessa região, mas ela pode acometer qualquer outra parte. Ela pode surgir espontaneamente pela doença que o paciente tem, mas uma vez que ele sofra um trauma, por exemplo, eu tenho muitos pacientes que têm um trauma. E aí ele forma a ferida e vai ter a dificuldade de cicatrizar porque o sangue não retorna. Então a ferida só vai aumentando de tamanho. Então, na verdade, as pessoas que têm varizes protuberantes são as mais suscetíveis a esse tipo de problema. Sim, são pessoas que têm a maior predisposição a apresentar, porque as varizes já é uma manifestação... Já é um aviso, vamos dizer assim, sinal de alerta. É uma manifestação dessa doença que acomete a perna dele. Então ela precisa ser tratada. Ou procurar um cirurgião vascular para fazer o tratamento cirúrgico, o que não descarta também o tratamento com uso de medicamentos e o uso também de terapias compressivas. É um paciente que tem que usar meia elástica continuamente. E a questão de, por exemplo, a pessoa se machucar, isso potencializa o problema, né, doutor? Sim, uma vez que ele já tem a insuficiência venosa, ele vai ter uma dificuldade de cicatrizar e essa ferida só vai cicatrizar se for abordada o tratamento tópico com a melhora do retorno venoso. Nossa, então, em alguns casos, pode ficar grave. Essa ferida até é uma das mais simples que a gente vê no dia a dia do nosso consultório. Amado, hein, doutor? Olha a perna como é que fica. E parece que vai... Sim. Toma conta da... Toma conta. Isso que você está vendo isso aqui é o pé, né, doutor? É, o pé. Então, isso que você está vendo, além da ferida, tem uma manifestação da doença, que existe extravasamento de sangue, isso vai acumulando algumas substâncias na pele do indivíduo e acaba surgindo a ferida espontaneamente. Mas isso tem cura. O grande problema é que as pessoas que tratam esses pacientes não abordam da forma correta.
Então, na verdade, a pessoa, se ela chegar nesse estágio no consultório, ela ainda consegue ter uma qualidade, recuperar a qualidade de vida? Porque quem tem um problema como esse não tem qualidade de vida nenhuma, né, doutor? Tem muitas Isso pessoas deve doer demais, tem né? muitas pessoas que escondem o problema. Hoje, os estudos de epidemiologia falam que de 1 a 2% da população mundial tem úlcera venosa. E nem metade disso se trata? Não trata porque muitas vezes já desistiu, porque cansou de ir em vários médicos, nos postos de saúde, e não vê a melhora na cicatrização, o indivíduo acaba desistindo. E muitas vezes também ele tem vergonha. Então são pacientes que escondem esse problema, né? Acaba se tornando um problema social. Doutor, crianças também podem ser acometidas por esse problema? Não, não é uma ferida que acomete crianças. Nem jovens? Eu tenho pacientes de 22 a 30 anos no consultório, que são pacientes que a insuficiência venosa que faz com que ele tenha essa ferida, ela tem uma predisposição genética muito grande. Então, se o pai e a mãe têm aquelas veias calibrosas, existe uma predisposição que ele venha a ter também. Além do fator genético, existem outros fatores, principalmente a profissão da pessoa, se trabalha muito tempo em pé, se ela é muito obesa, teve várias gestações que sobrecarrega o peso nas pernas, são fatores que vão fazer com que ele desenvolva insuficiência venosa e, consequentemente, é um paciente sujeito a apresentar essas feridas. Doutor, e acomete mais homem ou mulher? A incidência é maior em mulher. Em mulher? Uma incidência de 3 para 1. Né? Geralmente, a incidência que a gente tem hoje é a cada 3 mulheres, 1 homem. Tá? Doutor, e tem muitos problemas. A gente já trouxe especialistas aqui em pés diabéticos, por exemplo, Sim. que eles também, muitas vezes, são acometidos por feridas, mas é algo diferente. É ou diferente. a diabetes também pode causar esse tipo de úlcera? A úlcera que ocorre no pé diabético, ela tem uma etiologia inversa. Você vê que a gente falou que essa ferida ela é provocada pela dificuldade do sangue em retornar. No paciente diabético, geralmente a ferida dele é porque o sangue não chega, porque ele é cometido por um problema arterial. E daí está o ponto-chave no tratamento desses pacientes com úlceras em membros inferiores. Quando eles chegam para a gente, o principal ponto do tratamento é justamente a gente diferenciar a ferida de úlcera arterial da úlcera venosa, porque os tratamentos são muito diferentes. Eu falei para você que a úlcera venosa a gente trabalha com compressão da perna. Se eu fizer uma compressão num paciente que tem um problema arterial, vai agravar mais o problema dele. São tratamentos completamente diferentes, mesmo que a aparência seja a mesma da... Existe uma outra problemática que tem pacientes que podem ter as duas etiologias, que são as úlceras mistas. Ele pode ter uma úlcera venosa e o comprometimento arterial. Quando ele tem esse problema, a gente precisa abordar primeiro o problema arterial para só depois fazer o tratamento da parte venosa. Doutor, e tem outras doenças também que fazem com que as pessoas desenvolvam esse tipo de ferida? Existe principalmente a anemia falciforme. Os pacientes jovens que eu te citei, geralmente são pacientes negros que têm anemia falciforme. Não se sabe o porquê ainda. O que é essa anemia, doutor? A anemia falciforme, ela comete muitos, principalmente pacientes negros, né? Tá. Que tem uma deficiência a hemoglobina dele, a célula vermelha dele, ela tem um formato diferente, em forma de foice. Então isso acaba fazendo que ele desenvolva alguns problemas, e entre eles os problemas vasculares. Não está muito bem desenhado ainda o porquê que esses pacientes de anemia falciforme desenvolvem a insuficiência venosa. Mas é muito comum, né? Eu tenho muitos pacientes com anemia falciforme que desenvolvem feridas no membro inferior. Provavelmente está ligado a essa hemácia dele defeituosa que vai ali num determinado vaso sanguíneo e acaba causando oclusão, acaba fechando aquele local. Doutor, e existe também a possibilidade de contágio? Tem pessoas que podem... Não é nada contagioso. Essa úlcera não é contagiosa, tá? Ela pode, muitas vezes, o paciente ter a ferida e acabar contraindo uma infecção naquela ferida. Esse é o grande problema. Porque fica exposta, né, doutor? Fica exposta. Mesmo que você coloque... Muitas vezes a gente vê na rua pessoas idosas com faixas de gás e essas coisas, mas você não inibe a ação de bactérias, né, doutor? Não, e tem muita gente que usa a ferida para ganhar alguns benefícios. Isso é muito comum, né? De solicitar ajuda, isso é muito comum. Agora, eu, por exemplo, já me predispus a ajudar algumas pessoas que acabaram recusando. Porque estão bem assim. Tão bem assim, porque é um meio dela ganhar a vida. Infelizmente, isso existe. Melhor meio de ganhar a vida é com saúde trabalhando, né, doutor? Pelo amor de Deus. E hoje o tratamento, um tratamento bem executado dessas feridas, eles surtem muito efeito. Principalmente que a gente ataca o problema-chave da ferida. E quais são os tipos de tratamento, doutor? O tratamento principal é você aliar o tratamento tópico, uma boa escolha. Hoje nós temos curativos, e é bom falar isso, porque uma das coisas que inibe os pacientes a procurar o tratamento é que ele acha que o tratamento vai ser caro.
Quando, na verdade, os tratamentos que a gente propõe, ele acaba reduzindo o custo. Por quê? Esses pacientes, na maioria das vezes, eles tocam os curativos diariamente, todos os dias. Né? Isso acaba tendo um custo muito grande, ou para ele ou para o serviço público que trata esse paciente. E um risco maior de contaminação também. Você está abrindo toda hora, às vezes põe a mão ali no higieniza direito, né, doutor? Exatamente isso. Os tratamentos que a gente tem hoje são tratamentos que a gente aplica na perna desse paciente, eles ficam 7 dias com esse tratamento. Então, mas o ponto-chave é você aliar o bom tratamento tópico da ferida com a melhora do retorno venoso. Então, nós temos bandagens hoje, faixas especiais, que quando aplicados na perna do paciente, fica durante 7 dias, e quando a gente tira, é inacreditável o resultado que isso tem. Porque ela melhora o retorno venoso, chega sangue até o leito da ferida, e isso acaba fazendo com que a cicatrização aconteça. Então, na verdade, tem cura, né, doutor? Tem cura. Mas é uma coisa a ressaltar que depois de curada, não pode esquecer que o problema do paciente, existe. A doença que levou ele até a ferida continua. E daí o que ele tem que fazer como forma de, sei lá, de manutenção? Ele precisa fazer o acompanhamento com o cirurgião vascular. Existem alguns casos que são indicados cirurgias para corrigir o problema da insuficiência venosa, mas o ponto-chave é ele, mesmo fazendo ou não a cirurgia, é um paciente que vai ter que usar para o resto da vida uma meia elástica para que o retorno venoso dele aconteça. Doutora, adorei nossa conversa. Se você tem alguma dúvida, amanhã a gente tem a reprise do De Bem com a Vida às 9 da manhã. E olha, o doutor, ele é o diretor do Doutor Feridas. Entra na internet para você saber os endereços direitinho, para marcar a tua consulta. Às vezes você conhece alguém que tem esse problema, que acha que não tem solução, e na verdade a solução é muito mais acessível do que você pode imaginar. Muitas vezes, pela falta de informação, as pessoas convivem com o problema a vida inteira, como o doutor falou, mais de 15 anos, e só pela falta de informação. Vale a pena você buscar ajuda mesmo para ter esse problema resolvido. Doutora, adorei. Tá, joia. Volte sempre, viu? Agradeço, obrigado.